14, versículo 22 em diante. Amém? Eu creio que Deus tem algo especial para falar conosco, né? Ele sempre tem. Na verdade, o Senhor, se a gente fosse embora agora, a gente estava alimentado, né? Por tanto que Deus já falou, já usou os vasos aqui. Mas o Senhor ainda tem algo para falar conosco. Todo mundo achou? Mateus 14, 22, eu vou começar a ler. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pode se sentar, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, em concordância com tudo que já foi orado aqui, Pai, tudo que já foi falado, meu Senhor, me coloco aqui na tua dispensação, meu Pai. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Fala conosco nessa noite, Pai, que eu seja um instrumento do Senhor, meu Senhor, porque nós não viemos aqui para uma confraternização, nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra, palavra de vida eterna, que liberta, que transforma, que sara, Pai, que restaura a nossa alma, meu Senhor. Que eu seja esse instrumento do Senhor nessa noite, meu Pai, que o Senhor traga a palavra revelada para a Tua igreja, Senhor da glória, e que não, meu Pai, ninguém saia daqui como entrou, Senhor, mas que o Senhor faça o que Te apraz em cada coração, Pai. Joga por terra toda barreira, toda dispersão, em nome de Jesus. Traz toda a mente e todo o coração cativos a Ti nessa hora, Pai. E, meu Deus amado, que a Tua vitória seja sobre cada vida que está aqui, no nome de Jesus. Amém. Essa palavra é a palavra de vitória que Deus trouxe hoje ao meu coração. Hoje à tarde, né, o Senhor estava falando comigo a respeito desse evento, a respeito desse momento dos discípulos. E interessante que você vai ver aqui, olha que Jesus, Ele não foi com eles, Ele ficou, meu irmão. Começo já dizendo para vocês, Jesus falou: olha, passa adiante que eu vou orar, eu vou ficar e vocês vão. Sabe por quê? Porque Jesus queria, meu irmão, também provar eles. Jesus queria deixar eles caminharem. Porque se toda hora, né, meu irmão, a gente achar assim: ah, Deus vai fazer no meu lugar, a gente acaba ficando paralisado. Mas tem horas que o Senhor fala: vai vocês na frente que eu estou aqui. Você vai ver lá, meu irmão, em Marcos, eu até anotei o versículo aqui, capítulo 6, versículo 48, não precisa abrir, eu vou ler porque eu anotei aqui, ó. Marcos 6, 48 diz que Jesus, vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre as águas. Ou seja, meu irmão, Jesus ficou, mas não tirou o olho dos discípulos. Jesus, meu irmão, ficou lá e falou: olha, vocês vão passar adiante, vocês vão caminhando, vão entrar no barco, passa aí, que eu já encontro com vocês. Mas Jesus, a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 6, versículo 48, conforme a gente leu, que Jesus, vendo eles, vendo a dificuldade deles, ou seja, isso me faz entender que Jesus não tira o olho de mim e de você, meu irmão. Mesmo que a gente tenha dificuldade, mesmo que o vento comece a se levantar contrário, porque quando eles entraram no barco para ir para o outro lado, estava tudo calmo, estava tudo parado. E eu vejo, o irmão falou aqui, né, o diácono falou aqui: ah, é muita luta, meu irmão, mas a gente tem luta na igreja e fora da igreja. Mas na presença de Deus a gente tem vitória, porque o Senhor está conosco. Ele não tira o olho de nós, Ele nos guarda, Ele tem um propósito. Às vezes o crente fica na presença de Deus, não é o caso do irmão. O irmão contou um testemunho, bênção, né, amados? Porque testemunho é bênção, é o que acontece na nossa vida. Mas às vezes os cristãos ficam na presença de Deus como se tudo fosse ruim. Não é, meu irmão. A presença de Deus é o melhor lugar para a gente estar. Com Jesus dentro do barco ou dentro do mar é segurança. Por isso que Pedro falou: eu quero ir ter contigo, porque se Jesus não está dentro,
não impede que muitas vezes Deus permita situações para que nós mostremos que Ele é Deus na nossa vida, meu irmão. O Senhor falou, olha, vai adiante, a gente leu aqui, ó. Ordenou Jesus, discípulos, entra no barco e vai adiante para o outro lado. E Jesus falou com eles, subiu ao monte para orar. Ele despediu a multidão, porque onde Jesus estava, meu irmão, tinha pessoas ali atrás dele. Eu sempre falo, né, que multidão significa não só pessoas que querem Jesus, mas tem gente curiosa no meio. Quero ver o que ele está fazendo. Não quero nada com ele, mas eu quero ver o que ele está fazendo. Tem gente que deseja do Senhor uma mudança, uma transformação, uma renovação. Tem gente que quer perseguir Jesus, ou seja, no meio da multidão tem de tudo. Mas Jesus, mesmo com a multidão perseguindo, seja o que for, meu irmão, curiosos ou sedentos, Ele está disposto a ensinar. A gente tem que ter alimento para dar. Não importa quem está ouvindo, o importante é que a palavra está sendo ministrada, meu irmão. E se você tem para dar, dê, alimente. Porque tem pessoas ouvindo, mesmo que seja por curiosidade, deixa lá, meu irmão. Está ouvindo a palavra, a semente está sendo semeada, uma hora ela vai gerar. Porque tudo que é semeado, uma hora vai gerar. Na hora de Deus, no tempo de Deus, vai gerar. E aí a Bíblia diz aqui para nós que quando Jesus estava ali ao monte, né? Eles já estavam lá no meio do mar, os discípulos, ou seja, o Senhor não permitiu o vento contrário, o Senhor não permitiu dificuldade no início da caminhada. Jesus permitiu lá no meio do mar, entendeu? Porque se Jesus permitir no início, a pessoa volta atrás. Então Jesus deixa caminhar, deixa o barco andar. Lá no meio do mar, o vento começou a ser contrário. E no vento contrário eu vejo duas opções que a gente tem, amados. Quando as circunstâncias estão difíceis na nossa vida, quando tem barreira, quando tem impedimento, quando as coisas estão impossíveis, nós temos duas opções: parar, estacionar, ou prosseguir, rompendo todas essas barreiras. Ou prosseguir falando, o Senhor dos Exércitos está comigo. O Deus de Jacó é meu escudo, meu socorro. A gente tem duas opções. No meio da dificuldade, naquele vento, eles podiam parar de remar. Ou eles podiam, meu irmão, parar, né? Ficar parado e esperar morrer, quero dizer isso, né? Ou eles podiam se esforçar para alguma coisa acontecer. Sabe? Não ia adiantar nada eles se esforçarem ali naquele momento, porque era uma situação que o Senhor permitiu, né? Tem horas que não adianta muito a gente se bater, que vai ficar igual aqueles peixinhos, né? Querendo sair dali, não tem como. Porque tem horas que tem momentos que o Senhor nos coloca na situação, mas não é para a morte, é para a glória de Deus, é para que o nome dele seja glorificado. Nada que acontece na sua vida é para a morte, entenda isso. Jesus, ele já morreu por nós. Então não é para a morte, é para a vitória, é para o nome do Senhor ser engrandecido, é para que todos vejam que ele é Deus na sua vida, na minha vida, entendeu? Para que ele seja engrandecido, para que as pessoas vejam, nossa, ele é fraco, ele é limitado, mas o Deus dele é grande. O Deus dele fez um reboliço, o Deus dela fez uma grande mudança. Então Jesus, meu irmão, está escrito aqui a Bíblia, versículo 24, né? E o barco já estava no mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, ou seja, tinha problemas ali, né? É como se o vento para eles era vento de verdade, mar de verdade, onda de verdade, era tudo de verdade. Mas esse vento simboliza para mim e para você, nós não estamos no meio do mar físico, mas um mar espiritual, onde nós temos muitas limitações, muitas dificuldades, barreiras se levantam contra a nossa vida, muitas vezes, coisas que fazem com que a gente se canse de tanto remar contra aquilo ali. Você imagina, tudo que é contrário esforça a gente a fazer alguma coisa, tomar uma atitude, né? Tudo que é contrário você tem que fazer uma força a mais para você conseguir quebrar aquela barreira ali. Ou você pega e fala, não, eu não vou fazer nada, vou sentar e vou esperar isso passar. Mas não adianta, né? A gente precisa... O que é que o Senhor falou com Josué? Josué, esforça-te. Não dá para parar, esforça-te. O que é que o Senhor falou para Moisés na frente do mar? Moisés, diga ao povo que marche. Ele não falou, Moisés, fica parado vendo tudo acontecer. Não, ele falou, Moisés, vai acontecendo e você vai marchando. Enquanto você marcha, Deus vai abrindo o mar, meu irmão. Enquanto você caminha, Deus vai derrubando os gigantes. Se você ficar olhando para o problema, nada vai acontecer. Você tem que enfrentar e saber que o Senhor dos Exércitos está na sua frente. Não é você, não, é o Senhor. Ô, Josué,
Porque às vezes a pessoa está no meio do vendaval, mas nem acredita. Que foi o caso dos discípulos. E eu quero chamar a sua atenção que os discípulos andavam com ele. Andavam lado a lado com ele, meu irmão. A Bíblia chama eles de testemunhas oculares, né? Pessoas que viram os milagres, que viram os prodígios. E mesmo assim eles não acreditaram. Mesmo assim eles acharam que eles iam morrer. E muitas vezes a gente acha que é o fim, né? Tem situação que a gente passa que eu já passei por situações que eu penso, Deus, é o fim. Mas aí o Senhor pega e fala assim, não, eu vou mudar essa história, e Ele muda. E eu tenho certeza que na sua vida também, você já passou situações que você achou assim, ó, dessa vez não vai mais ter jeito. E aí Deus faz alguma coisa que você não estava enxergando para mostrar, não, ainda tem jeito, tem uma história, tem um propósito, eu tenho um chamado, meu irmão, na sua vida, na minha vida. O Senhor te escolheu. Aleluia. Não foi eu, não foi o seu irmão, seu parente, seu amigo que te escolheu. Deus te escolheu, porque quando eu penso que Deus me escolheu, eu falo, Jesus, por quê? Eu não tenho nada de bom para o Senhor me escolher. Ele é Deus, né, amados? Como é que Deus perfeito olha pra gente? Mas aí eu penso assim, alguma coisa Deus viu para escolher eu e você. Alguma coisa que a gente às vezes ainda não viu, mas Deus já viu lá na frente, aí Ele te escolheu, Ele te chamou. Ele não chamou os discípulos em vão, meu irmão. Ele chamou cada um para um propósito. Cada um era um propósito. Ele podia ter escolhido só pessoas perfeitas, mas Ele escolheu só pessoa que só graça, meu irmão. Se você olhar a vida dos discípulos ali antes de Jesus, meu Deus. Mas por que Jesus faz isso? Para se aperfeiçoar, né, o poder dele na fraqueza da gente. Porque o Senhor, Ele faz assim, Ele chama as coisas loucas, né, para confundir as sábias, como diz a Bíblia. Os que não são, para confundir os que se acham, né? Tremendo. E aí diz que na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Mas como eu falei antes de ler, porque isso aqui a gente está estudando, lendo, né, ministrando sobre Mateus capítulo 14. Mas lá em Marcos, que é a mesma palavra que fala que ele andou sobre as águas, que eles pensaram que era um fantasma, a mesma palavra que tem uma observação que eu acho linda e chama a minha atenção, que é o que eu li para vocês. Marcos 6,48 diz: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Ou seja, vendo o esforço, vendo a dificuldade, vendo a falta de fé, porque Jesus já sabia, Jesus sabe tudo, meu irmão, de mim, de você. Não tem nada que a gente possa esconder dele. Vendo essa dificuldade, ele resolveu, não, eu vou lá ajudar eles. Então entenda uma coisa, Deus nunca vai dar nada que você não possa suportar. Quando você estiver no seu limite, pode ter certeza, Ele vai estar sempre pronto a te ajudar. Aleluia. Se Ele não está, né, ainda assim, ó, toma aqui minha mão, tal, não, é porque Ele está vendo que você ainda tem condição de ir. Porque se toda vez que o seu filho, a gente que tem filhos, né, nós que somos pais, mães, toda vez que seu filho ralar, você ficar no desespero, quando ele vai aprender a andar direito, a correr? Então às vezes Jesus permite, né, a gente se ralar, se ferir um pouco. Mas quando a gente estiver no limite, pode ter certeza que Ele não vai te abandonar. Ele vai estar lá, meu irmão. E quando Jesus viu que a limitação deles, vendo que o vento era contrário, vendo o esforço que eles estavam fazendo, está falando lá em Marcos 6,48, o que Jesus fez? Foi lá encontrar com eles. Jesus não te abandona, meu irmão. Jesus não te desampara. Jesus está sempre comigo, com você. Às vezes você pode até pensar que está sozinho. Eles podiam pensar por que Jesus, não está escrito dessa maneira, mas eles podiam pensar por que Jesus ficou lá orando e a gente está aqui se acabando. Estamos aqui, né? Quase morrendo, e cadê Jesus nessa hora? Mas não, meu irmão, eles estavam ali se esforçando e Jesus o tempo todo não tirava eles de vista. É tremendo isso, porque na hora do aperto ninguém olhou para Jesus, mas Jesus não perdeu eles de vista. Amém. E a Bíblia diz que, versículo 26, e os discípulos vendo, não, o versículo antes, mas a quarta vigília da noite, né? Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Tremendo.
Jesus veio no meio do mar ali, amados, como se nada tivesse acontecendo, porque Jesus, ele é o Deus sobrenatural. E aí, quando eles viram Jesus, eles se assustaram e ficaram, é um fantasma. Não conseguiram nem reconhecer Jesus no meio da luta, meu irmão. No meio do vento, nem viram que era o Deus Todo-Poderoso que chamou eles, que capacitou eles, que estava com eles o tempo todo. Isso me faz entender que no meio da maior luta, muitas vezes a gente fica tão confuso com aquilo que está acontecendo, tão preocupado com aquele desespero, vou morrer, que a gente esquece que o Senhor está vindo ao nosso encontro. A gente esquece que o Senhor, ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Porque eles não olharam, a Bíblia diz aqui, olha, eles não olharam para o mar e viram Jesus, eles viram um fantasma. E eles gritaram com medo. Sabe uma coisa que o Senhor sempre fala no meu coração? O medo paralisa a nossa vida. Medo é uma coisa que, se a gente deixar ele ficar em nós, você pode sentir de vez em quando, é normal, né? Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de lugar deserto, né? Tem gente que tem medo de várias coisas. Mas se aquele medo ficar, se você ficar alimentando esse medo e não enfrentar, esse medo vai te paralisar. Tem gente que tem medo até de sentir a presença de Deus. Eu já aconselhei pessoas que a pessoa falava assim, pastora, eu fico ali de olho fechado, quando eu sinto que meu corpo começa a tremer, eu abro o olho e fico com medo. Com medo de quê? Você é o Senhor. Então esse medo não pode, você não pode alimentar ele. E os discípulos estavam desesperados, estavam gritando. A Bíblia usa o termo, gritaram. Você só grita por quê, meu irmão? Eu e você. Eu não grito à toa, você grita? Eu falo alto, eu não grito. Quando a gente grita é porque a gente está assim, em desespero, então a gente quer chamar atenção de alguma forma. Então eles estavam com medo e começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. E o Senhor vindo tranquilo por cima do mar. E eles não entendendo que o socorro estava vindo ao encontro deles. Cuidado que no momento da sua luta, da sua dificuldade, no momento da sua causa ali impossível, você não ficar tão preocupado com aquela causa de maneira tal que você não veja que Deus está contigo. Que Deus está ali observando, que Deus está ali esperando você clamar, né? Quando você clama, Deus ele te responde. Às vezes a pessoa está no meio, por exemplo, de uma enfermidade, no meio de um problema conjugal, no meio de um problema na família, no meio de um problema no trabalho, ou está sem trabalho, né? São tantas coisas no meio de um problema dentro, assim, sabe? Aquelas aflições interiores que só você e Deus sabem. Mas às vezes aquilo é tão intenso, você intensifica tanto aquilo que você esquece que o Senhor está do seu lado para te dar, né, a mão. E isso é preocupante, porque quando a gente não vê Jesus, a gente vai ver um fantasma. Ou seja, a gente vai ver algo ruim, ao invés de ver o Senhor da glória vindo ao nosso encontro. É perigoso, é preocupante. Então entenda, meu irmão, quando você estiver passando seus momentos assim como eles passaram, lembre-se disso que eu vou te falar. O Senhor está vendo. O Senhor está contemplando. Ele tem olhos como chama de fogo. Ele não perde você de vista. O Senhor se preocupa com você. É mentira do inimigo. Quando vem na sua cabeça, Deus não está nem aí para mim. É mentira. Deus se importa com você. Deus morreu por você. Ele te ama. Jesus te ama mais que tudo. A Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais que o mundo todo. Então você é especial. E ninguém vai mudar isso. Mas muitas vezes no momento do vento, no momento da tempestade, vem os pensamentos, ele não está nem aí para mim. Um dia desse uma pessoa falou, eu não acredito que Deus, eu não acredito mais em Deus, porque, senão por que ele está permitindo essa situação? Mas aí eu penso, gente, a pessoa não busca Deus, a pessoa não se prostra diante de Deus, e o dia mau, a Bíblia diz que vem para os bons e vem para os ruins, a chuva, o sol, vem para todos. Só que entenda, a diferença é em quem você está confiando. Você está confiando no braço do homem? Você vai se decepcionar. Te digo por experiência própria. Toda vez que a gente... Não estou dizendo que você não tem que ter amigos, não tem que ter pessoas que você ame, não isso. Mas a sua confiança maior tem que estar no Senhor, não em pessoas. Porque as pessoas que a gente mais
é como o irmão também deu testemunho, estou me lembrando aqui de novo do testemunho, né? As pessoas que ele mais esperava ajuda provavelmente não ajudaram, e é assim na vida de qualquer um. A ajuda às vezes vem de longe que eu digo assim, da onde você menos espera. Sabe por que Deus permite isso? Para você não confiar no braço da carne. Porque se a ajuda vier de onde você espera sempre, você vai sempre correr para aquele braço. E o Senhor quer que você corra para os braços dele. Que o Senhor quer que você confie nele. Então ele abre coração, ele fecha coração, né? Ele inclina a vida para você. Ele afasta a vida de você. Deus que faz isso para tudo, para um propósito. Nada para destruição. E aí a Bíblia diz que quando Jesus viu esse desespero, né? Os discípulos lá dentro do barco, os discípulos desesperados, sem saber o que fazer, ainda vindo na cabeça deles um fantasma. Ou seja, nós já estamos aqui no pior momento da nossa vida, ainda veio um fantasma. Ou seja, a destruição está vindo, vou morrer agora de verdade. E eles gritando desesperados, aí Jesus, vendo aquele desespero, além de ver e ir ao encontro, Jesus falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Porque não adianta, mas tem horas que não adianta só Jesus estar te vendo, não adianta só você saber que Jesus está indo ao seu encontro, você precisa ouvir ele falar. Por isso que Deus usa os vasos, Deus usa uma palavra como essa para falar com você, que é ele, não temas, que ele está contigo, não temas. Por isso, porque se a gente só ficar lembrando que ele está vendo e lembrando que ele está vindo ao socorro, tem momentos que você vai se esquecer e ele quer que você ouça: sou eu, não temais. E quando ele falou isso, a Bíblia diz que Pedro, olha os discípulos que Jesus tinha, né? Pedro foi o único de todos aqueles ali que falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir ao seu encontro. Se é o Senhor mesmo, não é um fantasma, Senhor, é o Senhor mesmo, não é para eu temer, então eu quero ir aí encontrar com o Senhor nas águas. Tremenda, mas a ousadia de Pedro. Ele foi o único que desceu. Ele foi o único que ousou. Todo mundo estava com medo, inseguro. Todo mundo estava assim: será que é mesmo Jesus? É um fantasma? Não é? Provavelmente todo mundo meio inseguro. Pedro falou: então tá bom, Senhor, se é o Senhor eu vou e eu não vou morrer. Não está escrito isso, mas ele estava com essa certeza: se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. E ele tinha certeza: eu não vou morrer, eu não vou perecer. Você está entendendo, irmãos? A maioria não tem coragem de ousar na presença do Senhor. A maioria não tem coragem de andar sobre as águas. A maioria prefere ficar no conforto, no comodismo. A maioria prefere ficar na zona de conforto. Não estou dizendo que você tem que sair da sua posição, não é isso. Mas tem muita gente que não consegue mergulhar, não consegue ir mais fundo, prefere ficar naquele raso, como foi falado aqui de oração, né? Na saudação foi falado sobre oração. Tem gente que prefere ficar aqui, ó, eu sou cristão, mas eu vou ficar com essa vidinha mesmo. Mas tem outros que são como Daniel, que vão no profundo, meu irmão. Pedro foi desses. É o Senhor, então eu vou ir. E ele foi, amados. Ele viveu o sobrenatural por alguns momentos. Por que por alguns momentos, pastora? Mas ele não viveu, só que na hora que ele estava no meio do negócio lá, ele começou a olhar para o problema e afundar. Então você viver o sobrenatural não impede que você muitas vezes comece a afundar. Porque às vezes você está no meio do reboliço com Deus ali, no meio do sobrenatural, Jesus está fazendo você andar sobre as águas, mas aí vem o medo, vem a insegurança, vem a visão, tirar do foco do Senhor e o foco nos problemas. O que acontece? Você começa a afundar. O que começar a afundar? Começa a perecer, começa a desanimar, começa a achar que não está valendo a pena, começa a achar que, para que fazer isso? Para que tanto esforço? Era melhor ter ficado no barco junto com os outros que não tiveram esforço nenhum, e Jesus acalmou o mar mesmo assim. Mas aí quem não teve esforço nenhum não viveu o sobrenatural. O que você prefere? Você prefere se esforçar e viver o sobrenatural, ou ficar ali com aquela mesma vida na mesma sempre? Né? Aquela vida na mesma ali sempre. Pedro quis ousar. Pedro falou: eu quero ir. E a Bíblia diz que o Senhor falou para ele: vem. Simples assim, meu irmão. Toda vez que você estiver disposto a viver algo a mais, a viver o sobrenatural de Deus, Deus só vai dizer para você: então vem, mergulha. Mergulha. Vem. Porque quando você vem, quem garante é o Senhor.
É só Jesus mesmo. Quem garante é o Senhor a nossa vida. Porque de nós mesmos, a Bíblia fala lá em João 15, né? Sem mim, sem Ele, nada podeis fazer. Se não for o Senhor, a gente não pode ir muito longe. Quando Ele fala nada, claro que você vai viver, vai andar. Quantas pessoas andam sem o Senhor, né? Mas nada realmente produtivo, nada realmente edificante, nada realmente duradouro você vai poder fazer sem Ele. Porque Ele tem a direção certa, Ele tem tudo, né, perfeito para a nossa vida. E Ele falou, vem, e Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Ele desceu do barco e andou sobre as águas, entenda isso. Ele saiu da zona de conforto, meu irmão. O que seria uma zona de conforto para nós hoje? A gente veio para a casa de Deus e é bom isso, porque a Bíblia diz congregai-vos. Nós precisamos estar na casa de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você, não se contente só com o que você ouve na casa do Senhor. Na sua casa você precisa orar. Na sua casa você precisa jejuar. Na sua casa você coloca um louvor. Não pode ser só 1h30 que a gente fica na igreja 3 vezes por semana. Tem que ser além, meu irmão. Mas pastor, a igreja não alimenta, alimenta. Aqui é a casa de pão. Pode ter certeza que todos os dias você vai achar alimento. Debaixo do sangue de Jesus. Mas você vai achar alimento. Mas se você só comer naquele dia o alimento espiritual, e os outros dias que você precisa? Tem que ser sempre, entendeu? Sempre você tem que estar se alimentando. Sempre você tem que estar ouvindo a palavra. A Bíblia diz, ouvir e a vossa alma viverá. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a nossa alma se anima. Quando você ouve uma palavra dessa, quando eu ouço uma palavra dessa, a gente sai daqui regozijado. A gente sai daqui fortalecido. Porque a gente sai daqui entendendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se aconteceu isso aqui com Pedro e os discípulos, vai acontecer com a gente também. Jesus vai nos dar a mão, Jesus vai estar conosco. E a Bíblia diz que, estou encerrando já, amados, Pedro foi, né, desceu, andou sobre as águas para ter com Jesus. Aí no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir a fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Você entende? Que Pedro foi, caminhou, viveu. Só que teve um momento que ao invés de continuar olhando para Jesus, porque entenda, se eu e você começar a tirar o foco do Senhor, uma hora a gente vai perecer. Sabe quando algum irmão, você vê o irmão chegando na igreja, aquela carinha assim, você fala, o irmão não está bem. Irmão, alguém, né? Está desanimado. Porque muitas vezes não é por causa do problema só. Porque muitas vezes está mais preocupado com o problema do que confiante que Deus vai resolver o problema. Não que você não possa estar desanimado, viu, amados? Pelo amor de Deus. Tem horas que realmente a gente está passando alguma situação. Ou está até o cansaço do dia a dia, nem é um desânimo. Nós somos humanos, é normal. Mas o que não pode é você tirar o foco de Jesus e colocar o foco no seu cansaço, no seu problema, na sua limitação, na sua dificuldade. Porque toda vez que a gente olhar para nós, a gente vai falar, é impossível. Toda vez que eu olho para mim, eu falo, o Senhor faz aquelas promessas assim, que você fala, nossa, sério, Senhor? Aí eu olho para mim e falo, possível. Mas aí quando a gente olha para Ele, a gente fala, tudo é possível ao que crê. Com o Senhor nós podemos todas as coisas. A gente entende isso, porque quem vai fazer é Ele. A gente só precisa o quê? Prosseguir. A gente só precisa não desistir. Muita gente perde, né, de receber as coisas do Senhor, de ficar firme na presença do Senhor, porque desiste. Não sabe esperar. Não sabe esperar, meu irmão. Não é de uma hora para outra. A gente passou tantos anos sem o Senhor, e agora a gente quer que da noite para o dia Ele faça tudo na sua vida? Como assim, meu amados? Primeiro Ele quer te fortalecer. Primeiro o tratamento de Deus é dentro de mim, de você. Depois Ele faz fora. Primeiro é dentro. Ele trata dentro, Ele cura feridas que só Ele sabe. Ele trabalha dentro, libertação, coisas, vícios, coisas, né, que Ele precisa tratar com cada um de uma maneira. Dentro ali, ó, ninguém está vendo, mas dentro Deus está trabalhando poderosamente. Depois começa a resplandecer fora. As pessoas olham, você tem um brilho diferente. As pessoas olham, você está diferente. Porque o Senhor, quando está na nossa vida, por mais, né, lutas e dificuldades, a gente é diferente, meu irmão. Porque o brilho do Senhor resplandece na nossa vida.
E aí a Bíblia diz que ele clamou: salva-me, Senhor. E aí o Senhor, né, estendeu a mão, segurou Pedro, mas ele não perdeu a oportunidade de falar o quê? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí é quando Jesus dá um puxão de orelha em nós, né? Por que você duvidou? Por que você duvidou? Era para você crer, era para você passar cantando. Olha, Paulo e Silas na prisão, eles não duvidaram, eles cantaram. Não foi? O Senhor me traz a lembrança dessa palavra. Eles não ficaram lá e tá tudo doendo. Claro que estava tudo doendo. Claro que estava tudo doendo. Eles tinham sido açoitados. Eles estavam presos. Mas eles escolheram o quê? Vamos louvar. Se a gente morrer, nós estamos em vantagem. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. E eles fizeram o quê? Louvaram, cantaram hinos, oraram, né, ao Senhor. E o Senhor fez o quê? As cadeias se quebrarem naquele lugar. E assim o Senhor quer fazer na nossa vida. Porque quando eu leio a Bíblia, eu não leio como uma historinha, eu leio como um poder de Deus que pode acontecer em nós também. É o mesmo Deus, é a mesma palavra. Eu acredito assim, a gente precisa confiar assim. E ele falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. E aí ficou tudo em paz. Então eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão, as coisas que vêm para a nossa vida, né? Coisas que são permitidas pelo Senhor, são para aperfeiçoar o que Ele tem na sua vida. São para te fazer crescer. Onde que José cresceu? Na terra da aflição. José não cresceu na prosperidade não, meu irmão. José cresceu na terra da aflição. E aí ele foi colocado na prosperidade. Deus prosperou ele. Deus abençoou ele. Mas aonde ele cresceu foi na terra da aflição. Ele mesmo diz isso. José declara isso na palavra dele. Um dos dois filhos dele ele chamou, né? Ele diz, o significado era: porque, né, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, a gente cresce nisso aí, nessas dificuldades, nessas batalhas essas lutas, essas tribulações, a gente vai criando o quê? Experiência com Deus. A vitória é sempre certa, Deus vai te dar vitória, pode ter certeza. Eu não gosto de pregar iludindo ninguém, eu falo da luta, mas eu tenho certeza que Deus vai dar vitória pra gente sempre, amados. Porque quem vence é o Senhor, Ele tem o poder de tudo. Até o inimigo não pode tocar em nós se Deus não permitir. Já estou encerrando, só vou falar isso aqui. Quando Jó estava ali, né, servindo a Deus, sendo fiel, e o inimigo, o diabo, Satanás, a Bíblia diz que ele foi lá falar com Deus. Deus falou com ele: olha, você está observando meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Sabe quem estava dando testemunho de Jó? O Senhor. Não era o irmão, não, era o próprio Deus. E aí, sabe o que Satanás falou? Tira tudo que ele tem e você vai ver se ele ainda continua te adorando. Porque o inimigo é sujo, meu irmão. Ele é acusador. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nosso Deus dá vida e vida em abundância. E o Senhor falou o quê? Toca, pode tocar. Porque Deus conhecia Jó. E Deus conhece você. E eu te digo mais uma vez, não vai acontecer nada além daquilo que você suporte. Se está vindo um vento, é porque você suporta. Deus sabe que você suporta. Pode estar insuportável para você, mas Deus sabe que você ainda aguenta um pouquinho. Está no meio, né, da tribulação ali, Jesus está contigo, mas Ele sabe até onde você vai aguentar. Não se preocupa, você não vai morrer, meu irmão, nesse deserto. Você não vai morrer nesse vento. E o Senhor, quando Ele chegou, Ele acalmou o vento. E aí os discípulos adoraram, entraram no barco, adoraram, né? Não, aproximaram os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Pelo amor de Deus, né? Precisa Jesus fazer tanto para a gente crer que Ele está conosco. Mas o Senhor está contigo, meu irmão. Você não vai perecer. E quando você achar que você está perecendo, clame. Quando você achar que não está dando, clama. Quando você achar que você vai morrer, pede socorro. Porque o Senhor, Ele é Deus fiel e Ele vai te ajudar. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, encerrar esse culto. E que o Senhor possa, né, falar mais ao seu coração sobre essa palavra.
Deus, Ele é um Deus que acalma a tempestade, Ele para o vento.